Olá, bem-vindos. Segunda-feira, 2 de junho e começando aqui a nossa primeira edição do dia. Hoje o nosso foco vai para Bósnia e Herzegovina. Olha, fontes recentes estão indicando que a instabilidade por lá tá sob forte pressão de novo, sabe? Por causa de movimentos separatistas. Vamos tentar entender melhor essa crise que parece tá crescendo. Parece até mentira pensar que já faz quase 30 anos, né, do Acordo de Dayton. Aquele pacto que, colocou fim na guerra terrível dos anos 90. Só que aquela estrutura política complexa que Dayton criou, ela tá dando uns sinais claros de desgaste. O objetivo aqui nessa edição é entender como exatamente a paz está ameaçada. E, assim, de que forma essa aparente hesitação ou talvez omissão mesmo da comunidade internacional pode estar, segundo algumas análises, ajudando a minar a ordem democrática lá nos Balcãs. E no centro dessa tensão toda tem uma figura-chave, Milorad Dodik. Ele é o líder político sérvio-bósnio da República Srpska, que é uma das duas entidades autônomas criadas lá por Dayton, né? As ações dele, elas vêm desafiando abertamente as instituições federais da Bósnia e também o alto representante, aquele oficial internacional que supervisiona a parte civil de Dayton. Para ser específica, o Dodik chegou a, suspender a aplicação de decisões do Judiciário Federal e até a atuação da Polícia Federal dentro da República Srpska. É bem direto o desafio. Exato. E o que as fontes estão sugerindo é que não são ações isoladas, sabe? Não é algo impulsivo. Parece fazer parte de uma estratégia bem pensada, sistemática mesmo. O Haris Silajic, que foi uma figura importante, ex-primeiro-ministro bósnio, o negociador em Dayton, ele interpreta essas manobras como uma tentativa clara de enfraquecer a soberania do Estado bósnio. O objetivo final nessa visão seria o quê? Promover a secessão da República Srpska e, no fundo, desacreditar a própria ideia de uma Bósnia unida, multiétnica, sabe? E o Silajic conecta isso a um projeto histórico sérvio de expansão que, ele argumenta, tem raízes lá no século XIX. O que é fascinante aqui é ver como essa narrativa histórica continua sendo usada, né? Quase como um roteiro para justificar as ações de hoje. E essa tensão toda virou coisa concreta, né? Em fevereiro de 2025, o Dodik foi condenado. 1 ano de prisão, 6 anos inelegível, justamente por desafiar o alto representante. Aí, meses depois, em abril, teve uma tentativa de prisão dele por forças federais bósnias, só que não deu certo. A polícia da República Srpska protegeu ele. E antes disso, até um pedido de Red Notice da Interpol foi negado. Disseram que tinha motivação política. Mas isso fez ele recuar? De que nada. Pelo contrário, as fontes indicam que ele intensificou as medidas de desafio. Ele promulgou leis lá na República Srpska que, na prática, bloqueiam a atuação dos órgãos federais bósnios no território da entidade. Isso cria, um confronto institucional direto mesmo. E levanta perguntas sérias sobre como o Estado pode funcionar desse jeito, né? E a comunidade internacional, como é que tem reagido a isso tudo? Parece que tem críticas sobre a forma como estão lidando, né? Tem sim. E o Silajic, de novo, é uma voz bem crítica nisso. Ele condena o que chama de retórica da equidistância moral, sabe? Aquela tendência internacional de tratar todo mundo, bósnios, sérvios, croatas, como se tivessem a mesma culpa na crise. Para ele, essa abordagem é muito simplista e perigosa, porque não identifica claramente quem são os principais responsáveis por minar o acordo de paz. Ele aponta o dedo direto para o governo sérvio, em Belgrado, como um apoiador-chave das ações do Dodik. Se a gente pensar no quadro geral, a crítica é que essa postura internacional de só pedir para todo mundo se entender, sem responsabilizar ninguém de verdade, não só já falhou antes, como pode acabar, encorajando quem desafia a ordem. A percepção de que não vai ter consequência real, isso acaba virando combustível para a crise continuar, né? Entendi. E essa dinâmica interna toda complicada não acontece no vácuo, certo? As fontes também falam de influência de fora, o que complica mais ainda o cenário. Com certeza. Existem investigações, relatos que as fontes citam, que apontam para a presença e talvez até apoio de forças paramilitares húngaras lá na República Srpska
E isso supostamente com alguma vista grossa ou até conivência do regime sérvio. E além disso, falam também de alianças mais amplas, sabe? Entre certos líderes europeus populistas e interesses russos, que também teriam um papel nessa instabilidade regional. Isso adiciona umas camadas geopolíticas bem complexas à crise local. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Qual é a grande implicação que sai dessas informações todas? Então, como líder populista do país, Dodon queria consolidar seu poder e ampliar a sua influência no continente. E as fontes mostram que ele talvez esteja cansado das checagens internacionais que tem seu país. E supostamente teria arrumado para o populismo e para os corruptos um novo caminho para contornarem os problemas com a influência das organizações internacionais e do sistema global de justiça. Olha, a implicação mais séria é que essa percepção de inação, ou talvez de complacência mesmo, da comunidade internacional, acaba criando um ambiente onde a impunidade e o revisionismo histórico florescem, sabe? Isso permite que essas agendas nacionalistas, separatistas, avancem. Isso representa uma ameaça muito concreta, não só para a Bósnia, mas para a ordem democrática e para a segurança na região toda dos Balcãs. Levanta uma questão fundamental sobre a própria viabilidade do Acordo de Dayton hoje, a longo prazo. E qual deveria ser, de fato, o papel e a estratégia da comunidade internacional agora, quase 3 décadas depois, né? É uma pergunta difícil. Bom, resumindo então o que a gente viu até aqui nesta edição, a situação na Bósnia está extremamente delicada. Tem raízes históricas sendo mexidas de novo, desafios institucionais bem diretos liderados pelo Dodik lá na República Srpska e, por cima, uma rede complexa de influências e reações internacionais que estão colocando em dúvida se a paz construída em Dayton ainda se sustenta. Exatamente. E é crucial, assim, frisar que as consequências de uma escalada podem ir muito além das fronteiras da Bósnia, sabe? Tem potencial para desestabilizar uma região inteira que já tem um histórico bem complicado de conflitos. Bom, vamos fazer agora um breve intervalo, a gente já volta. Estamos de volta e, olha, ao analisar as fontes sobre a Bósnia e Herzegovina, fica muito claro, né? Reduzir tudo só à tensão étnica é perder o quadro geral. Exatamente. O que está em jogo ali, de verdade, vai muito além. É uma luta pela própria democracia, sabe? Pela ideia de um projeto pluralista. Isso. As análises que a gente viu apontam para uma crise institucional bem séria. E ela está ligada diretamente ao Acordo de Dayton, aquele de 95, que acabou com a guerra. Que trouxe a paz, mas... Trouxe a paz, sim. Mas, assim, criou um sistema político que muita gente acha disfuncional. Incluindo figuras como Haris Silajdžić, que já foi da presidência, né? Certo, vamos aprofundar isso então. Dayton parou a guerra, mas deixou uma estrutura, nossa, complicadíssima. São tipo 13 parlamentos, 5 presidentes, 150 ministérios, para um país de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Isso. Não parece muito ágil, né? Não mesmo. Gera muita paralisia. E, o que é crucial, uma desconfiança enorme. Tem uma pesquisa do European Policy Center que mostra isso. Mais de 70% das pessoas não confiam nas instituições. 70%? É muita gente. Muita gente. E o sistema de vetos por etnia acaba travando qualquer reforma importante para construir o país com base na cidadania, não na divisão. É como se a lógica da guerra continuasse ali, só que na estrutura de paz, entende? Entendo. E aí entra a visão do Silajdžić que você mencionou. Ele diz que o acordo, na verdade, manteve essa divisão. E ele defende trocar o que chama de Constituição de Guerra por uma nova, mais alinhada com a Europa, citando até Suíça, Bélgica. Exato. Mas isso não é um desafio gigantesco? Mudar a Constituição inteira? É um desafio enorme, claro. O interessante na proposta dele é, tipo assim, usar a própria autoridade internacional. Aquela que já impõe o alto representante, né? Que é um administrador internacional com bastante poder. Certo. A ideia é que essa autoridade ajude a implementar uma Constituição democrática de verdade, que reflita o que a maioria quer, que é a convivência. Mas sim, colocar em prática é o grande nó. E a comunidade internacional como fica?
Parece meio ambígua, não? A gente vê declarações fortes, tipo da chefe da diplomacia da UE, a Kaja Kallas, dizendo que não aceita fragmentação. E tem sanções dos Estados Unidos contra líderes separatistas, como o Milorad Dodik. Bem, Mas, ao mesmo tempo, parece que hesitam em mexer mais fundo na estrutura de Dayton. sim, e o Szilagyi critica justamente isso. Ele pergunta se podem impor um alto representante. Por que não ajudar a Bósnia a ter uma constituição civil democrática? Enquanto isso rola, a gente vê na sociedade civil, especialmente nos jovens e até em sobreviventes de Srebrenica, uma resiliência incrível. Um desejo por paz, por normalidade, por Europa. Que contrasta com a agenda de alguns líderes, né? Totalmente. Um contraste direto com as agendas nacionalistas. É aí que a análise fica ainda mais profunda, eu acho. O Szilagyi e outras fontes colocam a Bósnia não como um problema isolado lá longe, mas como um símbolo central. Exatamente. Um país que historicamente foi refúgio multicultural, multiconfessional, quase um teste para ver se a gente consegue conviver, né? Precisamente, o argumento é, se a Bósnia falhar, se esse modelo pluralista desmoronar lá, é uma derrota simbólica enorme. Ainda mais agora, com tanto nacionalismo excludente, tanto revisionismo histórico aparecendo em todo lugar. Tem uma frase dele que é muito forte, né? Aquela sobre ser fácil ser extremista. Essa mesma. É fácil ser extremista, marchar com um slogan e matar. O difícil é construir um país baseado na convivência de diferentes comunidades. Acho que resume tudo. Resume perfeitamente. Então, o que isso tudo quer dizer na prática para o futuro? A gente vê sinais de preocupação internacional, visitas da OTAN, da UE, mas as fontes indicam que muita gente lá acha isso pouco. Insuficiente, sim. Principalmente diante da retórica separatista forte, por exemplo, do Dodik na República Srpska. E deixar esses projetos separatistas avançarem parece que corrói o próprio ideal europeu de unidade na diversidade, não? Sem dúvida. A questão fundamental que fica é: será que a comunidade internacional vai ter a firmeza necessária para apoiar de verdade os valores democráticos que ela diz defender? Ou vai só manter uma estabilidade superficial? Porque manter uma paz frágil, num sistema que muitos veem como injusto, como o Szilagyi alerta, né? Pode ser só um caminho mais lento para mais instabilidade ou até para o conflito voltar. É um risco real. Uma situação muito complexa, cheia de camadas e com ecos que vão bem além dos Balcãs. Né? Fica essa reflexão sobre como a calma aparente pode esconder problemas sérios e sobre como é vital apoiar ativamente a democracia e a convivência no mundo que está tão polarizado, tão tentado pelo autoritarismo. Bom, esperamos que essa análise tenha ajudado a trazer umas perspectivas novas. Um grande abraço para todo mundo e lembre-se, o podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E aos sábados, também ao meio-dia. Até a próxima!